Telhado de uma casa de fazenda abandonada, a meio caminho entre Aubrey Hall e Craig House, Kent, Inglaterra, 1779. Não é que Billie Bridgerton não tivesse bom senso. Pelo contrário, ela estava certa de que era uma das pessoas mais sensatas que conhecia. Mas, como qualquer indivíduo ponderado, às vezes decidia ignorar a pequena voz da razão que sussurrava em sua cabeça. Isso não podia ser considerado imprudência, tinha certeza. Quando ignorava essa voz de advertência, fazia isso conscientemente, após uma cuidadosa análise da situação. E é preciso dizer que, quando tomava uma decisão, uma que a maioria das pessoas julgaria tola, Billy geralmente tinha a sorte de ser a correta. A não ser quando não era, como naquele exato momento. Ela olhou para seu acompanhante. Eu devia estrangular você! O acompanhante deixou escapar um miado bastante despreocupado. Billy soltou um grunhido nada condizente a uma dama. O gato avaliou o ruído, julgou que o barulho não era digno de sua atenção e começou a lamber as patas. Billy considerou os padrões de dignidade e decoro, concluiu que ambos eram supervalorizados e rebateu franzindo a sobrancelha com imaturidade. Não se sentiu nem um pouco melhor. Com um gemido cansado, ela olhou para o céu, tentando calcular as horas. O sol estava bem escondido por trás de uma camada de nuvens, o que complicou sua tarefa, mas deviam ser no mínimo 4 da tarde. Acreditava estar presa ali havia 1 hora e tinha deixado o vilarejo às 2. Se considerasse o tempo que levara caminhando... mas que diabo, que importância tinha a hora? Isso não a tiraria daquele maldito telhado. É tudo culpa sua, disse ao gato. Previsivelmente, o animal a ignorou. Não sei o que você acha que estava fazendo naquela árvore, continuou ela. Qualquer tolo saberia que você não conseguiria descer. Qualquer tolo teria deixado o gato lá em cima. Mas não. Billy ouvira o miado e já estava a meio caminho do topo da árvore quando lhe ocorreu que nem sequer gostava de gatos. E eu realmente não gosto de você, completou ela. Ela estava falando com um gato. Fora rebaixada a isso. Mudou de posição, estremecendo quando sua meia prendeu em uma das telhas desgastadas pela ação do clima. O rasgo puxou seu pé de lado e seu tornozelo, que já latejava, uivou em protesto. Ou melhor, ela uivou. Não pôde evitar. Doía muito. Pensou que poderia ter sido pior. Ela já estava bem no alto da árvore, uns bons 2,5 metros acima do telhado da casa, quando o gato se arrepiou todo, chiou e estendeu a pata com as garras para fora, fazendo-os cair. É desnecessário dizer que o gato tombou com graça acrobática, aterrissando sem nenhum ferimento as 4 patas no telhado. Billy ainda não sabia bem como ela aterrissara, só que o cotovelo doía, que sentia uma fisgada no quadril e que seu casaco estava rasgado, provavelmente em razão do galho que aliviara sua queda a 2/3 do fim do caminho. Mas o pior eram seu tornozelo e o pé, que a estavam matando. Se estivesse em casa, ficaria com os 2 para cima, apoiados em travesseiros. Já testemunhara vários casos de tornozelos torcidos, os próprios e ainda mais vezes os de outras pessoas, e sabia o que fazer. Com pressa fria e elevação, um irmão sendo forçado a ajudá-la com tudo. Onde estavam seus criados quando precisava deles? Mas então vislumbrou um movimento ao longe e, a menos que os animais locais tivessem recentemente se tornado bípedes, o que via era claramente um ser humano. Olá! Chamou ela, então pensou melhor e gritou. Socorro! A menos que a visão de Billy estivesse lhe pregando uma peça, e não estava, não mesmo, até sua melhor amiga Mary Rokesby admitia que a visão de Billy Bridgerton não era menos que perfeita. O humano à distância era homem.
e nenhum homem que ela conhecia poderia ignorar um pedido feminino de socorro. Socorro! Gritou de novo, sentindo-se aliviada quando o homem parou. Não tinha como saber se ele virara em sua direção. Sua visão perfeita tinha limites. Então gritou novamente, dessa vez o mais alto que pôde, e quase chorou de alívio quando o cavalheiro, por favor, que fosse um cavalheiro, se não por nascimento, então pelo menos por natureza, começou a se mover em sua direção. Só que não chorou, porque ela nunca chorava. Nunca seria esse tipo de mulher. No entanto, respirou fundo de maneira inesperada e surpreendentemente alta e aguda. Aqui! Chamou ela, tirando o casaco para poder agitá-lo no ar. Não adiantava tentar parecer digna. Afinal, estava presa em um telhado com um tornozelo torcido e um gato sarnento. Senhor! Praticamente berrou ela. Socorro! Por favor! O cavalheiro parou por um instante ao ouvir o barulho e olhou para cima. E mesmo que ainda estivesse longe demais para que a visão perfeita de Billy pudesse identificar seu rosto, ela já sabia. Não, não, não. Qualquer um menos ele. Mas é claro que era ele. Porque quem mais passaria por ali no pior momento dela, no mais estranho e embaraçoso, na única maldita hora em que ela precisava ser resgatada? Boa tarde, George. Disse ela, quando ele se aproximou o suficiente para ouvir. Ele colocou as mãos nos quadris e estreitou os olhos em direção a ela. Billy Bridgerton. Ela esperou que ele acrescentasse. Eu já devia saber. Mas ele não disse mais nada. E de alguma forma isso a deixou ainda mais irritada. O mundo não estava em perfeito equilíbrio quando ela não conseguia prever todas as palavras afetadas e pomposas que saíam da boca de George Rokesby. Tomando um pouco de sol? Perguntou ele. Sim, pensei que seria ótimo arrumar mais algumas sardas. Ele não rebateu de imediato. Em vez disso, tirou o chapéu de 3 pontas, deixando à mostra o espesso cabelo castanho avermelhado sem nenhum pó, e a encarou com um olhar firme de quem a avaliava. Finalmente, depois de colocar com cuidado o chapéu no que um dia fora um muro de pedra, olhou de volta para ela e falou. Não posso dizer que não estou gostando disso. Só um pouquinho. A língua de Billy coçava com várias respostas, mas ela procurou se lembrar de que George Rokesby era o único ser humano à vista e se quisesse colocar os pés no chão antes do dia 1º de maio, teria de ser gentil com ele, pelo menos até que a resgatasse. Como você foi parar aí em cima, afinal? Perguntou ele. Um gato, respondeu Billy com um tom que, por benevolência, poderia ser descrito como fervilhante. Ah! Ele estava na árvore, Acrescentou ela, sabe-se lá Deus por quê. George não tinha pedido nenhuma explicação adicional. Entendo. Entendia mesmo? Ela achava que não. Ele estava chorando. Grunhiu ela. Eu não podia simplesmente ignorar. Não, tenho certeza de que não. Rebateu ele, e ainda que sua voz soasse perfeitamente cordial, ela estava convencida de que ria dela. Algumas pessoas, Disse Billy, abrindo a boca apenas o suficiente para falar. são compassivas e atenciosas. Ele inclinou a cabeça. E gentis com crianças pequenas e animais? Sim, Ele ergueu a sobrancelha direita daquela maneira extremamente irritante dos Rokesbys. Algumas pessoas, falou ele lentamente, são gentis com animais e crianças grandes.
Ela mordeu a língua. Primeiro no sentido figurado, depois no literal. Seja gentil, Lembrou a si mesma. ainda que isso esteja lhe matando. Ele abriu um sorriso afável. Bem, a não ser por aquela breve repuxada no canto da boca.